Olá! Hoje nós vamos trabalhar sobre as TICs na educação. Podemos destacar 6 pontos principais: criar novo ambiente de aprendizagem, desenvolver competências ligadas à alfabetização digital, divulgar novos projetos formativos, usar novas ferramentas e meios, divulgar o uso de metodologias ativas e, finalmente, motivar o trabalho do estudante. TIC na sala de aula, aplicações didáticas e utilização de recursos. O surgimento das tecnologias de informação e comunicação criou novas condições de existência para a sociedade do conhecimento. A sociedade mundial de informação em criação assume seu verdadeiro significado quando se torna um serviço com finalidade muito mais elevada e desejada. A construção global e a sociedade dos conhecimentos, que serão fonte de desenvolvimento para todos e, acima de todos, para países menos desenvolvidos. A TIC provoca mudança na sala de aula. Não há nada que seja óbvio. E se lhes parece permanente, tenho que lhes perguntar então, quais tipos de mudanças as TICs provocam na sala de aula? Aproximadamente 80% dos países da América Latina e do Caribe adotaram pelo menos uma postura formal quanto ao uso da TIC da educação e como plataforma de aprendizagem. Em 1969, o ser humano chega à Lua. É estabelecida na Califórnia a primeira conexão de computadores entre 3 universidades. Nasce a internet como inspiração para melhorar os processos comunicativos. A World Wide Web é um dos serviços de maior sucesso da internet. Em relação ao acesso e recursos educacionais na web, os dados são relacionados com a conectividade na internet, mostram oportunidades desiguais. Europa, 85%. América Latina e no Caribe, apenas 43,4% dos domicílios possuem essa conexão, embora indique um aumento no número de domicílios conectados. Na América Latina e no Caribe, um aumento de 14,1% desde 2010. Também 41,4% em relação aos países europeus. Uma clara indicação de desigualdade quanto às oportunidades educacionais entre as populações. Como indica o relatório da Unesco sobre o uso das TICs na educação na América Latina e Caribe, em termos de integração da conectividade à internet em geral, são privilegiados estabelecimentos educacionais de nível secundário sobre o nível primário. Desenvolvimento da Web 2.0, a chave para a melhoria das plataformas de aprendizagem. Imagine você na sua casa, aquela quantidade de chaves. Cada um abre uma porta diferenciada. Assim, está relacionado o desenvolvimento da web, que se desenvolveu a partir do final dos anos 80. Primeiro como Web.1, uma rede de leitura sem possibilidade de interação com os conteúdos por parte do usuário. Logo em seguida, nos inícios dos anos 2000, aparece o Web 2.0. Segunda geração no desenvolvimento da web, permitindo a comunicação entre usuários, redes sociais, criação de conteúdo como blogs, páginas web, wikis, etc. Por fim, a Web 3.0. Em 2006, o Web Semântica, a partir de desenvolvimento de smartphone, telefones inteligentes, diferentes aplicativos.
Observando o quadro comparativo, Web 1.0, web de leitura, informação, páginas estáticas, comércio eletrônico, pouca atualização dos sites, sites direcionais, não colaborativos, necessidade de formação para poder usar plenamente todo o serviço da web. Web 2.0, leitura e escrita, intercâmbio de informação, colaboração, compartilhamento. Usuários leiam, publicam, redes sociais, usuário é o centro protagonista, fácil uso das ferramentas, sem necessidade de formação específica, desenvolvimento massivo de aplicações para o usuário. E, finalmente, Web 3.0 ampliou a construção de sentido mais semântico, inteligência artificial, introdução do 3D, programas que funcionam relacionando fontes, ordenando a rede, conexão por dispositivos variados. As tecnologias emergentes na educação, tecnologias emergentes, estão construídas por tendências tecnológicas e organizativas inovadoras, sendo de uso minoritário na educação. Provém de campos bastante diferentes, como marketing, turismo, indústria, jornalismo, arquitetura, a museografia. Algumas tecnologias emergentes na educação são atualmente a realidade aumentada, o código QR, markless, geolocalização, a gamificação ou aprendizagem baseada em jogos, a audiovisualização, o Big Data. A realidade aumentada na educação. Realidade aumentada, RA, não é realmente virtual, mas sim uma camada adicional à realidade. Possui uma parte real, às quais se sobrepõem os elementos virtuais de fragmentos de realidade, captado em um dispositivo móvel, sendo a partir disso que essa informação retirada da realidade observada aumentada. A RA se baseia no reconhecimento de peças gráficas que permitem que se atinja um objeto gráfico. O marcador ajuda ao dispositivo móvel para que possa situar o objeto gráfico no espaço da realidade. No quadro da área de cultura, os códigos QR, os markless passam acima de um marcador e aparece a camada da realidade aumentada. E o reconhecimento geolocalizado, quando o celular ou tablet detecta que estamos em uma posição e ativa a camada de realidade aumentada, por exemplo, uma vista em uma cidade. O código QR é um tipo de código de barra que é lido. Código QR é um tipo de código de barra que é lido com o smartphone. Permite acessar diretamente a um conteúdo online. E particularmente interessante pensar sua aplicação para trabalhar com competências leitoras. Outro marcador é o markless, quando se reconhece objetos físicos, fotografias, é ativada a informação adicional da realidade aumentada. Por outra parte, geolocalização permite novos horizontes educacionais para a realidade aumentada. Entretanto, ainda não é possível descrever experiências com coerência suficiente para integrá-la no projeto educacional. O uso dessa tecnologia leva o estudante a experimentar, então de maneira mais livre e individualizada, atividades autênticas propostas e supervisionadas pelo professor.
A gamificação. Ela é aplicada à educação que permite o desenvolvimento de uma aproximação lúdica ao quadro educacional para motivar os estudantes. Ele tem os seus benefícios, recomendações, os limites. Ela pode nos ajudar a aumentar a motivação. A exploração da motivação deve ser estimulada com novidade surpresa. Nesse sentido, a criança é integrada a uma história de um jogo para que viva uma aventura onde possa encontrar um personagem e possa lhe dar uma missão, onde seja responsabilizada para que possa aproveitar a aventura e terminar o jogo. Tornar a aprendizagem mais divertida. Viver novas experiências de aprendizagem, onde possam contar o que fizeram em casa, os estudantes assumem o desafio e tentam superá-los, ou seja, olham o erro como algo bom e superável. Existem algumas recomendações e limites para o uso da gamificação. Podemos criar uma atividade gamificada em qualquer área, pessoalmente, virtualmente, levando em conta alguns elementos básicos, tendo como objetivo por que estou interessada em gamificar essa atividade. Uma narrativa, ter uma boa ideia, um universo, uma porta de entrada para a experiência, uma dinâmica clara que os alunos experimentarão quando jogarem, uma mecânica de jogo desenvolvida. Como queremos que os alunos aprendam? Contudo, para ter experiência positiva com a gamificação, devemos explorar as inquietudes e motivações dos estudantes. A audiovisualização tem benefícios diretos para a experimentação e para a compreensão da realidade a partir de diferentes formatos, como fotografia, mapas e filmes. Da mesma forma que fazemos para a gamificação, propomos também uma tabela para recomendações, a possibilidade de testar alguns aplicativos de audiovisualização. Para desenvolver atividades que integram a audiovisualização, é necessário ter uma formação básica em programação e desenvolvimento de material audiovisual, bem como desenvolver uma reflexão para poder dar poder, sobre o poder das imagens na produção discursiva. Por que usar o formato audiovisual? O que eu quero informar? O que contribuiu para o uso audiovisualização em relação à compreensão da realidade? Isso me ajuda a pensar. Antes de começar a trabalhar nessa linha, recomenda-se que o professor realize um treinamento adequado, já que a audiovisualização não é tão intuitiva quanto o RA ou gamificação. Ela permite desenvolver muitos conhecimentos técnicos, mas devemos vincular essas lições a uma reflexão sobre o lugar das imagens na produção discursiva e midiática. Outro ponto também, a de se destacar é o Big Data, que é atualmente a tendência das tecnologias emergentes. Ela leva a observar o desenvolvimento da aprendizagem, a observação de barreiras criadas dos exercícios realizados pelos alunos, tratando de melhorar os conteúdos ensinados conforme as necessidades desses alunos. Podemos adaptar o ambiente de trabalho e os conteúdos de aprendizagem às necessidades dos alunos. Alguns aplicativos para conhecer Big Data. Mostra o site e os tópicos procurados no Planetas, entre outros, por exemplo, como lançar as perguntas na classe, relacionado ciência, geografia, entre outros. Ambiente pessoal de aprendizagem,
como ponto de referência para o aprendizado. Não é um aplicativo ou uma plataforma, senão um modelo de aprendizagem que implica em uma mudança de atitude. Construir a aprendizagem a partir de uma rede de relações que modifica permanentemente em função dos interesses dos estudantes. Álvares afirma que aprender por meio de um PLE permite dirigir o próprio aprendizado, tal que como ocorre com o aprendizado informal, conectando informações de diversas fontes, filtradas, comentadas pela comunidade na qual se participa. PLE, ele consta 3 partes principais, são as ferramentas necessárias para leitura, como mediatecas, revistas e e-books, onde pode acessar a informação. Recursos usados para refletir, como o ambiente, o lugar, a transformação, organização, gerar novos conhecimentos, que são os sites, os blogs, onde podemos escrever, comentar, publicar, onde se modifica a informação. E as ferramentas e estratégias de relação são os ambientes com que você se relaciona com os demais, Pessoas a quais aprendo. Trata-se da rede pessoal de aprendizagem, ou PLN, que se refere a toda a rede de pessoas que mantemos contato e trocamos informação. O PLE dinâmico, ele trata-se de uma fotografia do processo de aprendizagem pessoal. Portanto, permite integrar tanto as tecnologias e ferramentas como os processos e práticas. Ele desenvolve qualidades metacognitivas que permitem fortalecer suas competências digitais. Os desafios do PLE quanto à educação tradicional. O papel do aprendiz no PLE é um sujeito ativo, criativo, editor, criador. Um processo personalizado. O PLE promove que o estudante conceba seu ambiente de aprendizagem segundo suas necessidades pessoais no seu próprio tempo. Os conteúdos. Diante da abundância de informações, os PLE se nutrem de informações livremente acessíveis pela internet. A implicação social também é o segredo do processo da aprendizagem com o PLE, implicando comunidades de aprendizagem, permitindo o aprendizado tanto entre iguais, outros estudantes, como também especialistas, que são os profissionais. A propriedade e a proteção de dados. Os conteúdos pessoais de terceiros são acessíveis gratuitamente e também podem ser compartilhados. A cultura educativa, o enfoque do PLE se centra no estudante. Desenvolve um modelo de estudante auto-organizado, responsável, que aprende a partir dos interesses e necessidades próprios. Aspectos tecnológicos. No PLE são usadas várias ferramentas, além de diferentes fontes de informações. Tem um modelo da plataforma estática e com repositório de materiais selecionados. Ambientes de aprendizagem. Agora, nada do que fazemos nos coloca fora da sociedade digital. Em nossas escolas atuais, convivem atualmente 3 formas de comunicação: tradicional, moderna e pós-moderna. Os ambientes de aprendizagem, sejam físicos, virtuais, são fundamentais para a implementação de uma educação de qualidade. O ambiente de aprendizagem refere-se a elementos arquitetônicos na sala de aula, escola,
Os aspectos sociais e culturais da interação do aluno com o grupo indicam a maneira global, o ambiente onde o aluno aprende. Tem o processo de aprendizagem, são os espaços, materiais, ferramentas de mídias e métodos, pessoas, etc. Eles são basicamente em dois tipos: ambientes presenciais e virtuais. Os ambientes de aprendizagem presenciais são a sala de aulas, salas de atividades educativas. Os ambientes virtuais de aprendizagem, AVA, são apresentados como espaço da web para cursos particulares. Um ambiente virtual de aprendizagem é um conjunto de ambientes de interação síncrono e assíncrono, baseados no programa curricular, no processo de ensino-aprendizagem, realizado através de um sistema de gestão de aprendizagem. Então, esses ambientes, eles implicam necessariamente o uso de TICs para a construção de ambientes virtuais de aprendizagem, relacionados e estabelecidos com o professor ou entre os alunos, já que a web permite contato entre pessoas de diferentes nacionalidades ou cultura, beneficiando os processos de aprendizagem. Relacionando aos ambientes virtuais de aprendizagem, podem ser mais abertos e mais estritos. Os ambientes internos, internet, são os projetos abertos. Os ambientes restritos, intranet, extranet, plataforma de e-learning, trata de projetos fechados, através de Moodle, são usados especificamente como objetivos educacionais no âmbito de uma formação pré-definida. Por exemplo, o mestrado online. Segundo Bolich, os AVA poderiam ser descritos como ambientes que permitem o acesso por meio de navegadores, utilizam o serviço da web 1.0, 2.0, dispõe de uma interface gráfica intuitiva, apresenta módulos para gestão, administração acadêmica, organização dos cursos, calendários, materiais digitais, gestão de atividade, adapta-se à característica necessária do usuário. Então, dispõe de diferentes aspectos de atividade realizada no AVA, né? Administrador, professor, tutor, estudante. Possibilita a comunicação e interação entre estudante e professor. Apresenta diferentes tipos de atividades para o curso. Incorporam recursos para acompanhamento e avaliação do estudante. No AVA, o processo de ensino-aprendizagem articula os aspectos pedagógicos e didáticos da prática do docente, com dimensão tecnológica representada pelas ferramentas digitais utilizadas na plataforma virtual. Os componentes do AVA são a rede dos alunos e docente no ambiente, as ferramentas tecnológicas, as ações didáticas propostas pelo docente, os espaços virtuais, onde se desenvolve a rede e sua interação, os saberes que o docente pretende desenvolver.